queria agradecer o convite, muito bacana, na verdade, não estar aqui, mas estar aqui novamente. E talvez até começar me apresentando desse ponto de partida que é a Arte Cidade, né? Não sei, 95, 96 eu participei do Cidade e Suas Histórias, primeiro como membro de um grupo que tentou organizar uma discussão urbanística específica, e depois como convidado para uma intervenção que eu fiz junto com o Milton Braga lá na área da Matarazzo. Mas eu sou Fernando de Mago Franco, enfim, arquiteto de formação, formado na FAU em 86. Durante 20 anos eu compartilhei as atividades de projeto no meu escritório MMBB com a academia, com a universidade, dei aula em várias escolas. E, a partir de janeiro desse ano, eu assumi o cargo de secretário municipal de desenvolvimento urbano. E aqui eu não estou numa fala propriamente oficial, mas eu vou colocar um pouco em relação à questão uma questão possível da gente enfrentar, que eu entendo que foi colocada por esse campo de debates, com as questões que nós também estamos enfrentando para a pauta da cidade para os próximos 4 anos. Botão qualquer. E acho que assim como a Regina já antecipou uma série de coisas que eu vou aqui falar, mas a primeira coisa que me intrigou é que, de fato, é uma área super complexa, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, a gente está envolvido agora diretamente na prospecção de uma série de análises e tal, por onde eu começo? Aí eu pensei, será que eu vou entender esse vórtice como um recorte e entendê-lo, então, como um campo cirúrgico? Não, a gente bota aquele pano azul, corta a área de intervenção cirúrgica, e me pareceu que não era muito por aí, né? Aí eu pensei, mas então vamos falar da relação desse recorte, desse triângulo, trapézio, que seja, com o restante da cidade. Isso seria uma coisa bastante interessante, sem dúvida nenhuma. Mas eu fiquei olhando esse diagrama, fiquei olhando, e achei que na verdade, talvez a melhor forma de entrar na discussão era pelo próprio diagrama, e mais do que o próprio diagrama, era pelas cores pretas do diagrama. Ou seja, não sei se eu estou aqui interessado em falar algo que está dentro, que está fora desse diagrama, mas sim das próprias linhas que configuram esse diagrama. E essas linhas são diversas, né? E no próprio diagrama já há anúncios de que eu tenho linha de trem, eu tenho rio, eu tenho avenida, e cada uma dessas linhas, na verdade, traçam uma escrita distinta. Eu acho que a gente precisa entender, seria interessante a gente entender um pouco o que cada linha está traçando no território. E talvez a primeira linha seja, de fato, os trilhos, que são linhas inaugurais em qualquer lugar, sobretudo num país novo, americano, que tem tudo para desbravar. O trem sempre foi, nessas situações, uma máquina de inaugurar cidades, e no caso específico de São Paulo, em grande medida, é o trem que inaugura a nossa condição de cidade industrial e de grande metrópole industrial, e o trem, invariavelmente, ele se relacionou a fazer fluir as pessoas e, sobretudo, as mercadorias em relação às linhas também dos fluxos hídricos. A segunda linha que desenha o nosso território é a própria linha da hidrografia. Isso é uma imagem de 1929, o Morro do Jaguaré Direita Paulista lá no final, que é a demarcação da canalização do Rio Pinheiros. E aí é muito engraçado, porque essa linha, na verdade, ela não visa propriamente aquilo que o trem faz, que é o fluxo das coisas, mas ela visa restringir o fluxo das coisas. Ela visa delimitar e condicionar o fluxo hídrico dessa cidade. E a terceira é a questão rodoviária, Radial Leste, e que é muito impressionante, porque, de fato, é um investimento público gigantesco,
uma estrutura muito importante, sem a qual a gente, de fato, não teria condição de estruturar a relação da Zona Leste com o centro de São Paulo e o restante de São Paulo, mas que tem sua função, portanto, na abrangência metropolitana, de grande articulação, e que, ao mesmo tempo, na escala local, é um elemento que talvez opere muito mais como um desestruturador, um desarticulador dos tecidos. E quando a gente bota todas essas linhas juntas, e aqui a gente já está no nosso vórtice, a gente vê aqui ao fundo Aricanduva, Pontilhão, e que primeiro o desenho, o próprio desenho, né, a natureza, a qualidade do desenho é muito distinta, sempre me intriga a perfeição da linha reta do trem, em comparação com quase o arbítrio de uma linha titubeante, que é do próprio sistema rodoviário. E aqui a gente passa a ter o rio, a linha do rio, já não mais como sistema de fluxos, mas como sistema de represamento das águas, né, que pode ser visto como um dos grandes sintomas urbanos que a gente possa enfrentar. E, na verdade, a gente vai acumulando investimentos que vão resolvendo problemas sistêmicos, ou, em tese, resolvendo problemas sistêmicos, e, ao mesmo tempo, ampliando as suturas urbanas. Então, a gente está falando de que linha? A linha que é limite de alguma coisa, a linha que é borda de alguma coisa, a linha que é eixo de alguma coisa, a linha que é intervalo de alguma coisa, a linha que é direção de alguma coisa. Qual o sentido de cada uma das linhas traçadas nesse território e traçadas nesse diagrama do próprio vórtice? Vamos começar um pouco pelas linhas ferroviárias totalmente relacionadas a esse território. Eu fiz questão de colocá-las sobre o próprio território in natura, digamos assim, sem a própria configuração da mancha urbana. E a gente vê aqui as duas linhas ferroviárias, e quando elas se fogem da várzea predominante dos principais rios, ela ainda assim vai buscando os veios, os fundos de vale. E essas linhas, na verdade, têm um papel muito forte, muito interessante na configuração da cidade. Essas linhas, na verdade, por serem sistemas que eu tenho restrição de acesso, eu não posso entrar no trem, no trilho, em qualquer lugar, eu preciso ter uma estação, ela faz com que se criem pontos de articulação entre o local e o metropolitano, o regional, o que a gente quiser. E esses pontos de articulação, cada estação é um indutor de um pequeno núcleo urbano que se configura e que começa a estruturar, desde sempre, uma São Paulo que eu não entendo como radioconcêntrica, uniconcêntrica, mas que sempre foi na dimensão metropolitana policêntrica, como a gente está vendo, de certa forma. E, ainda por cima, a gente vê que traz aí uma associação que é fundamental para a gente entender a cidade metropolitana, que é a associação da ferrovia para os processos industriais, para os fluxos, a questão da disponibilidade de água para todos os processos industriais e os terrenos planos e baratos e disponíveis para as plantas industriais, que, por sua vez, trazem os bairros industriais. Eu vou, mais tarde, chamar a atenção aqui do Jardim Paulistana. Essa é a raiz, uma das raízes que explicam a configuração de São Paulo. E, bom, é muito interessante quando a gente lança essas questões todas no mapa de vulnerabilidade social, e quanto mais escuro, mais vulnerável, e que a gente vê exatamente que o trem vai criando umas polaridades em volta dele, são manchas que esse amarelinho não é vulnerável, né? Manchas que, justamente como a Regina colocou, fazem com que a gente tenha uma leitura de um território que está longe de ser homogêneo e que vai se interconectando, de certa forma, nas suas heterogeneidades. Mas o trem aqui pode ser visto como algo que cria um valor de qualificação do tecido imediatamente lindeiro correlacionado. E fica bastante nítido, então, a gente vê essa linha de penetração, que está associada também à velha estrada Rio-São Paulo, tal, que nessas manchas de vulnerabilidade vão abrindo territórios, digamos, possíveis.
Quando a gente lança as linhas rodoviárias, as linhas estruturais da metrópole, a gente vê que elas também coincidem, as estruturais, coincidem com os fluxos hídricos, e a Regina mostrou até imagens mais dramáticas, mais emblemáticas, e não é preciso descrever, mais uma vez, essa condição de um elemento que é feito por projeto, por investimento público pesado, que equaciona uma série de questões no âmbito metropolitano e que, entretanto, são elementos muito fortes de desestruturação da cidade vivida. E, quando a gente olha aquilo que a gente está chamando a estrutura do Arco do Futuro, ou seja, o território estratégico para a gente pensar São Paulo nessa passagem de uma metrópole industrial para uma outra feição de metrópole, e a gente coloca os eixos rodoviários sobre esses territórios, a gente percebe que, no fundo, o arco, no seu eixo axial principal, constituído por Pinheiros e Tietê, ele é vértebra de uma série de eixos transversos, que nada mais, nada menos são também eixos que, na verdade, colocam São Paulo em relação ao restante da metrópole e da macrometrópole como um todo, e o nosso vórtice, ele se implanta, na verdade, numa condição em que um eixo metropolitano de grande importância de ligação do aeroporto ao Porto de Santos, que deveria ser, em tese, o eixo estruturador dessa mancha avermelhada, o nosso vórtice, ele, na verdade, ele demarca uma metade, né? Ele define uma metade, que fica bastante clara nesse diagrama. Isso é Aricanduva, isso é Rio Verde, Jacu e Tietê. E, entretanto, nem todos os eixos rodoviários são ou precisam ser elementos de desestruturação local. E, no âmbito aqui do programa de metas do governo, tem uma proposta de construção de 150 quilômetros de corredores, originalmente apelidados de corredores de ônibus, que a gente quer atribuir um outro valor, rebatizados na forma, digamos, de corredores urbanísticos. E é muito interessante a gente ver o quanto dessas novas linhas se inserem dentro desse diagrama definido a priori para a nossa discussão. E a questão que se coloca, então, é a gente poder pensar uma rede difusa de mobilidade que seja estruturadora também das centralidades locais e, consequentemente, estruturadoras dos bairros, dos espaços habitados na sua condição mais ordinária e necessária para cada cidadão. E essa é a participação desse fragmento no conjunto dos primeiros 150 quilômetros, que se coloca dessa forma, e as bolinhas são essas centralidades que vão ser reforçadas. O que é interessante, pegando aqui algo que está lá na raiz da história do planejamento de São Paulo, o PUB, é esse, mais uma vez, um diagrama bastante abstrato, onde a gente tem um eixo de mobilidade. A gente vê aqui quase que uma pauta onde a gente vai aumentando o número de bolinhas e diminuindo em função exatamente desses pontos de contato entre os locais e os sistemas de mobilidade. Parece um diagrama interessante para a gente repensar. E essa foto, que é Curitiba, na verdade não é isso, mas é como se a gente pudesse tê-la para exemplificar numa imagem muito direta, simples e retórica, que não necessariamente a gente precisa estar falando de superfícies para pensar a cidade, mas a gente pode entender aqueles elementos estruturais entre os quais talvez a linha tenha uma dimensão muito importante, muito forte. E os rios, finalmente.
E, mais uma vez, é curioso, porque cada rio é, na verdade, um coletor, é uma linha coletora das águas de uma bacia, portanto, é aquilo que, do ponto de vista dos fluxos hídricos, está chamando, está recolhendo, está reunindo numa linha de drenagem, que é muito diferente da Cumieira, Avenida Paulista, que é um divisor de águas. E aqui em São Paulo acontece uma coisa muito curiosa, né? Porque as cumieiras, que seriam os divisores de águas, são os eixos que, na verdade, articulam os territórios. Vamos falar de um monte de avenidas que vocês conhecem, que são avenidas de Cumieira. Própria Paulista, Brigadeiro Luiz Antônio, Angélica, Cardoso de Almeida, Teodoro Sampaio. E as avenidas de fundo de vale, na verdade, são, que seriam os coletores hídricos, são, na verdade, as fronteiras, as divisas entre um bairro e outro. Pacaembu divide Higienópolis de Perdizes, a Sumaré, Perdizes de Pompeia, assim por diante. Então, o que é uma unidade de análise, o que é uma unidade de intervenção e o que é uma unidade geográfica? Acho que são questões muito pertinentes para a gente estar debatendo aqui. E o que, por outro lado, essa água também nos leva talvez, a uma das questões mais crônicas e críticas dessa cidade, que tenderá a se agravar, que é exatamente a condição do regime pluvial, que tende a ser cada vez mais dramático, e essa é exatamente aquele jardim romano que eu chamei a atenção de vocês lá atrás, e é muito curiosa essa imagem, porque é difícil a gente reconhecer o rio numa primeira mirada, né? O rio está aqui um pouco apagado, a água apagou a linha, de certa forma, né? E isso nos faz pensar mais uma vez na qualidade dessas linhas que a gente está construindo. E a questão das águas foi já bastante, está cada vez mais sendo tematizada. Teatro da Vertigem, uma imagem bastante dramática, né? Mas o próprio Vertigem, na própria peça BR3, ele evoca uma outra imagem muito sarcástica, mas é uma imagem que eu tenho aqui comigo como uma imagem que é um desejo possível, um desejo desejável, se é que a gente pode usar esse duplo uso da palavra, né? E eu acho maravilhosa essa fina ironia. E, ao mesmo tempo, eu podia perguntar para todos vocês, mas por que não? E a gente, então, eu queria estar aqui acrescentando mais uma camada num processo que eu entendo que é um processo de reflexão do Arte Cidade, nas suas diversas edições, e um layer que acrescenta a questão dos fluxos, a questão da cidade, suas memórias, a questão das janelas, que é essa questão da água, do meio ambiente, dos recursos hídricos, de uma outra forma necessária, imperativa de nós, no processo de construção de uma cidade, pensarmos as formas com as quais a gente vai transformar um território já não mais virgem in natura, um território já construído dentro de outros parâmetros em relação a todos esses atributos ditos naturais. E aqui é que vem algo que me chamou muita atenção a hora que eu lancei o diagrama na foto aérea, é que, de certa forma, esse diagrama ele passa em cima dessa mancha verde e aponta uma outra mancha verde aqui, que, traduzido em mapas, conforma o Parque Ecológico, denuncia o Parque Ecológico do Tietê e o Parque do Carmo, que, lançado na mancha metropolitana, nos leva a um dos eixos talvez mais importantes nesse momento da nossa proposta de trabalho, que é justamente a gente pensar, ou melhor, repensar as bordas da cidade, repensar a própria conceituação do que a gente chama urbano e rural, urbano e natureza, e entender que processos que já não são mais da área central e tão pouco periféricos, como a Regina colocou, estão acontecendo, que invertem e trazem novos significados para esse processo contínuo de transformação. A construção do Rodoanel
que é uma coisa que diz muito menos respeito a tirar caminhão da Marginal e muito mais respeito a toda essa dinâmica macrometropolitana que o Viegas colocou, na verdade inverte aquilo que era dead end, sem saída, aquilo que era o fim da cidade, passa a ser um começo possível, uma porta, uma entrada possível. E exatamente onde as áreas de maior vulnerabilidade, os setores mais desfavorecidos e precários de habitação se encontram com os novos e últimos investimentos pesados em infraestrutura, se encontram também com o grande patrimônio ambiental que tem essa cidade. É bom a gente lembrar que a Cantareira é a 5ª maior floresta em área urbana, floresta tropical em área urbana do mundo. É um patrimônio gigantesco. E a questão, talvez, exatamente a gente pensar esse diagrama agora não mais como linhas apenas, mas quase como um instrumento de navegação, um instrumento de medição da paisagem do território, que aponta fragmentos dessa relação cidade, não cidade, urbano-rural, natureza, espaço construído, que é talvez essa nova camada, que não é nova, mas é nova na nossa maneira de enfrentamento, que precisa ser incorporada no debate de construção e de renovação dessa metrópole industrial que já não o é mais. Obrigado.